E aí pessoal, bem-vindos ao Tela Cult, e hoje vamos falar sobre mais um filme de terror lançado em 2020, o filme Host, uma produção que eu achei muito interessante, mas fica aí comigo para saber um pouco mais sobre esse filme. Host é um filme dirigido por Rob Savage e roteirizado por ele em parceria com a Gemma Hurley. E pessoal, esse filme chamou a atenção de muita gente e acho que toda essa atenção deve-se pela ótima exploração dos recursos que a produção teve. E também pela sacada de fazer um filme totalmente voltado para a fase de pandemia que estamos vivendo, onde todos estamos com algumas limitações e essa produção veio para nos mostrar que é possível sim criar algo nos padrões quarentena. Mas já eu falo um pouco mais sobre isso. Nothing's gonna happen. Bom, Host é um filme sobre um grupo de amigos que se reúnem naquele aplicativo online, o Zoom, para fazer uma sessão espírita virtual. Eles contam com a presença de uma guia espiritual para conduzir aquela experiência, mas aos poucos as coisas começam a dar errado, digamos que alguns participantes não levam aquilo tão a sério e por isso eles acabam presenciando estranhos acontecimentos sobrenaturais durante a ligação. E pessoal, basicamente essa é a história, essa é a trama que somos apresentados, né? Em um filme que ele não é inovador na forma como ele nos apresenta essa história, porque afinal já vimos vários outros filmes apresentados da perspectiva de uma tela de computador ou de celular, né? Como Searching, Unfriended, Unfriended 2, mas o Host, ele ganha pela competência em explorar esse recurso. Acho que ele é o que melhor sabe usar isso, sem deixar pontas soltas ou aquele gostinho de quero mais, quero ver mais coisa. Ele não deixa o espectador no escuro. Acho que isso deve ser a ideia clara que a produção tinha antes de realizar o filme, tipo ir do ponto A ao ponto B, sem ir além disso. A simplicidade que a história é contada, a linearidade como ela é contada, com certeza são um ponto muito forte. Mas é claro que é um filme de terror com aspectos genéricos bem característicos desse gênero, né? Como portas batendo, barulho na casa, luzes piscando, pessoas sendo puxadas e, é claro, vários jumpscares. Pelo menos pra mim foram vários, né? Porque como eu já disse aqui antes, eu não sou muito fã desse atributo. Porque quando ele é utilizado em excesso, acaba deixando a história cansativa e tirando o foco, pelo menos o meu. Mas em Host é justificável, né? A construção narrativa contribui muito em favor disso, visto que temos um filme que tem 57 minutos de duração e se passa todo em uma ligação do Zoom. E por esse motivo, os recursos que a produção tinham eram limitados. E mesmo assim, eles foram muito competentes em entregar um filme que realiza muito bem todas as suas funções, mas principalmente a de causar o medo, a tensão, criando toda aquela atmosfera do terror que é o objetivo do filme. E assistindo ao filme, em nenhum momento eu senti que essa limitação de recursos segurou o desenvolvimento da história ou prejudicou a qualidade daquilo que foi apresentado ou do que poderia ter sido apresentado. No sentido que em nenhum momento eu olhei para uma cena e pensei, isso teria ficado melhor se eles tivessem mais dinheiro ou mais recursos. Porque sim, se a gente pensar, poderia ter sido um filme muito ruim. Não tinha set de gravações, o diretor não estava presente com os atores ao vivo, dando as instruções, ele teve que coordenar todo mundo online, porque o objetivo da produção era esse, realizar um filme dentro das restrições que estamos vivendo, sem falar que a maioria dos efeitos são práticos e foram realizados pelos próprios atores. E já que estamos falando dos atores, eles todos estão muito bem. É muito comum vermos atuações ruins em filmes de terror. Atores desse gênero, eles tendem a atuar de uma forma confortável, devido que muitas vezes seus personagens eles carecem de inteligência ou muitas vezes eles não têm espaço para explorar um pouco mais os seus talentos, né? Como improvisar, por exemplo, que é uma coisa que conseguimos perceber em Host. Os atores tiveram uma certa liberdade em suas cenas, e isso acaba sendo muito perceptível aos nossos olhos, como a sintonia entre seus personagens, o timing entre uma cena e outra, tudo isso acaba sendo muito genuíno e eficiente, sem falar que eles são atores desconhecidos, até porque filme de terror para funcionar, pelo menos pra mim, tem que ter atores desconhecidos, porque não dá pra colocar ali um Morgan Freeman, por exemplo, pra fazer um personagem que supostamente deveria se encaixar nos nossos padrões. A gente sempre vai ligar aquele ator com outro personagem, acaba não funcionando tão bem. Queria falar outro ponto que eu achei muito interessante, que é a duração do filme, que tem aproximadamente ali 57 minutos, um filme relativamente curto, né, pros padrões que vemos por aí. Algo que no primeiro momento me causou uma certa dúvida, porque sabemos como é difícil, né, criar personagens e criar um embasamento em cima deles. Geralmente a gente passa meia hora do filme tentando entender os personagens, tentando nos conectar com eles e também conhecer um pouco do background deles. Muitos filmes que têm 2 horas de duração acabam não conseguindo estabelecer essas relações muito bem, né? Essa relação do personagem com o público. Mas em Host, essa curta duração acabou ajudando muito a obra a atingir seus objetivos.
eles conseguem estabelecer as relações com o telespectador em tempo recorde, tipo 10 minutos, e de uma forma funcional. Mas lembrando, é funcional nesse caso, talvez em filmes de outro gênero com essa mesma duração, seria um pouco mais desafiador. Além do que, o cenário atual que estamos vivendo combina muito com essa temática do terror, e acaba aproximando o público com a obra com mais facilidade. E a produção, ela teve ali um cuidado ao lidar com isso, né? Tem uma cena no filme em que uma das personagens, ela vai sair de casa e antes dela sair, ela lembra de colocar a máscara. Mesmo ela estando numa situação de medo, desespero, de horror ali dentro da própria casa, ela sabe que há um perigo lá fora. Acaba sendo uma cena simples e rápida, mas mostra uma preocupação da direção em mostrar que o medo não está só ali dentro, e que talvez o que está lá fora é tão assustador quanto o que elas estão vivendo. E outra coisa que podemos pensar também é que talvez não seja uma boa ideia em fazer uma sessão espírita online. Tem coisas que devem ser feitas ao vivo, na presença de outras pessoas, e espero que esse distanciamento social não nos faça esquecer disso. Mas lembrando, pessoal, que essa é minha opinião. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e que vocês assistam ao filme também e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Caso você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar com as pessoas que vocês acham que podem gostar do conteúdo que a gente produz aqui, que por sinal dá muito trabalho. Muito obrigado e até a próxima!